Maul versus Vader, a luta que eu sempre quis assistir e finalmente aconteceu. Por sinal, a minha primeira HQ de Star Wars foi uma de Maul versus Vader. Café ficou pronto. Pra quem não sabe, eu acabei de assistir o episódio, então tô vendo gravar aqui o review, por isso a cara de sono. E o cafezinho pra acordar, gente. Agora, se você quer ver esse review e outros, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder notificações. Bom, aqui eu vou começar falando do que eu mais odiei nessa série, que foi o fato da Disney decidir lançar 2 episódios por semana. E isso porque eu sou um fã de episódio semanal. Ele gera um clímax mais gostoso para fazer teorias e a gente debater o que vai ou não acontecer no próximo episódio. Mesmo que eu não faça esse tipo de vídeo aqui no canal, eu passo a semana inteira conversando com a minha esposa as possibilidades que aquilo pode trazer. E quando saem 2 episódios juntos, acaba quebrando uma forma divertida que eu tenho de poder curtir a série além da série. Um grande exemplo disso são os episódios 9 e 10, que caso tivessem saído separados, eles teriam quebrado a internet. Mas saíram juntos. E assim foram mais 2 episódios que a sensação é de um, o que faz apagar totalmente o peso do episódio 9 e se focar mais no episódio 10 com a sua conclusão gigantesca. Mas como não dá pra chorar sobre o inevitável, vamos falar da série. E essa série se passa a próxima segunda temporada de The Bad Batch, ou seja, aproximadamente um ano depois da Ordem 66, com o Império ainda se instalando pela galáxia. Até porque não dá pra ser um passe de mágica, né? O cara dá um golpe na República e do nada ele tá com o Império formado. E nesse período específico, a série traz personagens muito interessantes, como Mandalorianos que ainda seguem o Maul, e Datomirianos que se juntaram a ele. Por sinal, eu queria saber muito mais desses personagens. Como que o Maul encontrou esses Datomirianos? Maul voltou a Datomir depois da Ordem 66? São muitas perguntas sem respostas que a série não faz o papel de preencher. Porque em vez disso, vemos muito tempo de tela com os Lawsons e com 2 botas. Eu até entendo a função desse núcleo, que é situar a gente em Genex e mostrar que ainda existem pessoas na galáxia que não estão a favor do Império. Mas já vimos isso em outras séries. A minha sensação com esse núcleo foi de perda de tempo. Até porque isso em específico é uma decisão criativa, só para explicar alguns pontos que você tem, para colocar personagens que vão de nada a lugar algum, mas que seriam facilmente substituíveis por outros personagens até mais interessantes. Os Datomirianos que não tiveram essa história ali contada pra gente da sua origem, poderia ter se passado em Genex, serem só Datomirianos que estão em Genex, ou os Mandalorianos que eram mercenários estarem em Genex, enfim. Existe uma gama de personagens que poderiam ter começado a sua jornada em Genex, e eles serem o pilar da história para contar o planeta. Mas tá tudo certo, eu não vou chorar por isso, porque até tem umas cenas interessantes. Mas passando para o próximo núcleo, onde as coisas começam a ficar bem mais interessantes, vamos falar de Mestre Dak e sua padawan, Devon. E aqui temos facilmente o Jedi mais odiável de todo o audiovisual até hoje. Sério, eu tô levando em consideração os Jedi de The Acolyte. Sério, The Acolyte consegue ser mais tranquilo do que esse cara. E a cada segundo eu torcia pelo fim do Mestre Dak, só por achar ele um personagem chato e burro, que já são 2 pontos que normalmente eu nem vejo em Jedi. Sério, o cara destruiu a vida da família Lawson, ele só não pensou no básico pra chegar ali. Eu sei que alguém vai deixar nos comentários que isso é a famosa burrice narrativa, quando um personagem tem que ser burro pra história poder avançar, mas cara, ele é burro demais. Já a Devon eu gostei. Ela me lembra bastante a dinâmica do Maul com Ezra. Mas no final a pergunta que pairou é: qual vai ser o final dela? Porque aqui eu vou trazer uma parte um pouco teórica nesse vídeo. Começando que eu não comprei a ideia dela ficar aliada do Maul. Principalmente quando ela tá segurando o sabre, passa aquela sensação que ela vai fazer o Maul virar churrasco. Ou até se churrascar, né? Vai que. Bom, a gente que assistiu Star Wars sabe que ela não tá lá no futuro. Algo vai acontecer com ela. E eu boto aqui meus 10 centavos de ficha que ela vai trair o Maul. Até porque aparentemente a história do Maul é totalmente focado em traição. Sempre atraído por alguém. Coitado, isso me lembra meu amigo. Talvez seja por isso que ele não tenha namorada. Mas agora falando dos episódios. Nós temos o episódio 2, Esquema Sinistro, e o episódio 5, Inquisição, como os piores episódios da temporada. São os episódios mais arrastados, com perda de tempo em tramas descartáveis, e
um filler de anime. Mas de longe o episódio 5 é a maior decepção que eu poderia ter. O nome do episódio é Inquisição. Eu esperava inquisitores e sabres pra tudo quanto é lado. E até acontece, mas é no episódio 6. E por sinal, do episódio 6 ao 10 não existe episódio ruim. Também pudera, começa a caçada dos inquisitores e as lutas constantes do grupo do Maul e do grupo dos Jedi para sobreviver a isso. Fora que aqui nesse ponto os núcleos ficam mais naturais e menos arrastados. E vou dar um belo de um destaque aqui para o episódio 6. Lá nós temos uma batalha em cima de um trem, o Maul salvando o dia enquanto fica aliciando a Devon para ir ao lado sombrio. Claro, também vou dar destaque aqui para o episódio 9, que de longe é o segundo melhor episódio da série. E esse brilha desde a luta com os Troopers até a luta contra os dois Inquisitores e o grupo do Maul e o dos Jedi. E aqui tem um adendo que eu quero falar. É muito interessante ver que o Maul respeita os mestres Jedi. Ainda os coloca numa prateleira de inimigo. Mas ele tem um respeito e ele cobra dos seus subordinados esse respeito. Cara, isso é fantástico. Também vemos o Maul deixar os Jedi fugirem e ele ficar para segurar os Inquisidores da batalha contra os Imperiais, que causou diversas perdas para sua equipe. Por sinal, essas perdas vão até o último segundo do episódio. E é o momento que surge aquela respiração. Vader está entre nós. E cara, aqui eu vou falar uma parada que nem tá no roteiro, tá só no meu coração. Da hora que os Inquisidores falam, eles estão indo em direção a ele, eu dou um berro na minha sala falando, é o Vader. A minha esposa já olhou e falou, não faz sentido ele ali. Eu comecei, é o Vader, bater na perna dela, é o Vader, cara, é o Vader. Aí ela, eu pausei e expliquei. Expliquei da HQ que eu comecei esse vídeo aqui explicando. Expliquei pra ela que isso era um desejo que eu tinha de ver em audiovisual essa luta desde lá da minha adolescência. Então, tipo assim, pra mim é um bagulho que começou a se tornar espetacular daquele momento. O Vader ali, ele é usado pra trazer toda aquela aura, pra trazer o que a gente ama de Star Wars, pra trazer aquele Star Wars da nossa imaginação. Esse carinha aqui, ele é Star Wars. Mais do que tudo. Ele é o protagonista da história. Tudo, até hoje, gira de certa forma em volta dele, ou do que ele fez. Seja o Império, seja a destruição do Império, que tem antes do Vader, a gente até curte. Tipo, eu gosto até muito, mas no geral não é o que o grande público conhece. Então esse carinha aqui aparecer sempre eleva o nível das produções. Inclusive, eu acho que ele foi colocado na série por medo de fracasso, tá? Acho que colocaram esse carinha aqui pra a série não fracassar. Voltando para o nosso roteiro, isso nos leva para o episódio 10, aonde o coração de cada fã de Star Wars se encontra. Vader vs Maul. E isso aqui é lindo do início ao fim. O Vader, sem dizer uma só palavra, chega atacando como um vilão super aterrorizante. Sério, a cena que ele quebra a parede pra agarrar os Jedi, cara, é absolutamente a cara do Jason. Que você corre, o Jason anda e o Jason te pega. E o Vader tava nessa pegada de Jason. O Filoni acertou muito. Papo 10, ele acertou muito nesse episódio. Um outro ponto de destaque pra mim é o Maul falando pros Jedi que a única forma de derrotar um Lord Sith é eles acessando o lado sombrio. Até porque os Lord Sith sabem como os Jedi lutam. E uma coisa que muita gente pode ter esquecido é que o Obi-Wan faz exatamente isso para derrotar o Maul na Ameaça Fantasma. Então isso não é uma frase solta, é uma frase diretamente ligada com o passado do Maul. Mas sem dar muitos spoilers com o que acontece aqui, essa série teve um fechamento fantástico. Ela entregou o que os fãs queriam ver, mesmo que talvez não fosse exatamente como a gente queria. Diferente de Ahsoka, que não entregou o que a gente queria e nem algo próximo disso. Ela ameaçava a todo momento trazer de volta certas situações que fazem os fãs daqueles personagens amarem e não mostrar no final das contas. O que gera uma frustração quando a série se propunha a mostrar a continuação do núcleo de Rebels. Voltando para a série do Maul, para mim ela foi 8,5 de 10. Uma nota alta, eu sei, muito em cima dos últimos episódios que são fantásticos. Mas no geral, para falar a verdade, eu só não gostei de 2 episódios. Mas mesmo esses episódios que eu não gostei, eles têm lá sua certa importância narrativa para pessoas que não conhecem a franquia e caíram de paraquedas vendo a série. Pra gente que já acompanha a franquia, eles são só coisas repetitivas sem sentido. Sério, eu tô de saco cheio de ver interrogatórios do Império.
A gente já sabe que eles fazem isso. Um resumo geral da ópera, foi fantástico assistir essa série. E sério, gente, eu pulei do sofá nos episódios 9 e 10 com uma empolgação absurda. Pra contextualizar pra vocês, foi tipo o Capitão América falando Avengers Assemble em Vingadores Ultimato. E sério, eu acabei de escrever esse roteiro e vim gravar logo após assistir o final da série. Então pode estar soando um pouquinho só apaixonado demais. Mas no futuro, como eu faço com tudo, eu vou reassistir e vou trazer uma visão até um pouco diferente, um pouco mais crítica. Talvez coisas que me incomodaram parem de me incomodar e coisas que não me incomodaram comecem a me incomodar. Mas isso fica para muitos meses à frente. Tô falando isso porque eu pretendo lançar um novo quadro aqui no canal, que seria para falar dos filmes e séries reassistidos, se eles têm o mesmo impacto da primeira vez ou não. E é claro que uma série que eu amei como MOL vai entrar nessa lista. Mas agora me diz aqui nos comentários o que você aí mesmo, atrás da tela, achou dessa série. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu e fui! Tchau! Can I be your superhero?